senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, senhores, vivo ainda. Ontem eu fiz esse videozinho, senhores, a existência da mente. Eu queria agradecer aqui, senhores, o Júlio César comentou e a Hannah Jonas 182, Maluco Beleza Ateu. Senhores, eu fiz esse vídeo, crítica à psicologia. Foi ontem que eu postei isso. E Hannah Jonas, no comentário você falou com relação a remédios. Você disse que não concorda com a visão da psicologia, nem como clínica, nem como teoria. Não existe uma única teoria psicológica. Não existe a teoria da psicologia. Mas a crítica que eu estava querendo fazer, que eu acho que você concorda comigo, pelo menos que eu li com relação à teoria, é sobre o modelo energético da mente, que eu acho que é como a psicologia vê. E o Júlio César, por exemplo, concordo, o Júlio César disse que a consciência vem da atividade do cérebro e tal. Senhores, esses conceitos, consciência e mente, nós usamos quase como se fosse a mesma coisa, mas não são. Tá, okay? No sentido, quando eu estender um pouco mais esse assunto, que é que eu venho pensando, quando a gente usa a palavra consciência realmente, você fala a minha consciência, no sentido de que os seus sentidos estão funcionando. Então você sente a temperatura, você escuta os sons, você vê, tudo isso com relação que você é sensível, as sensações que vêm até você e de alguma forma a soma de todas elas, mais o fato de você conseguir escutar o próprio pensamento, mais o fato de que a todo momento memórias vêm até você. Então, a somatória de tudo isso nós acabamos dizendo que é consciência. Mas quando eu falo em mente humana, eu acho que nesse caso o conceito não se diria como consciência. Eu acho que são coisas diferentes. Pelo menos eu entendo como coisas diferentes. E por quê? Porque, senhores, mente... Vejam se os senhores não concordam comigo. Mente, para mim, é algo que se desenvolve com o tempo. Para mim, a mente humana, é o que caracteriza a mente humana, é que de alguma forma ela se desenvolve com o tempo, com as épocas, com as civilizações. Já a consciência humana em si, consciência no sentido da capacidade sensória de você perceber o mundo, isso não muda, desde que nós somos Homo sapiens sapiens. Então, a consciência do mundo, do Homo sapiens sapiens, ela é a mesma. Ela sempre foi a mesma. Mas a mente humana não. A mente humana ela muda, porque é como se ela se desenvolvesse com a experiência humana. Vocês conseguem ver a diferença? Então, a crítica que eu coloco aqui, a psicologia ela pode até estudar, ela deve estudar a consciência humana, e talvez ela tenha realmente chegado a alguns resultados fazendo isso. Mas a mente humana é outra coisa. A mente humana é uma estrutura informacional muito relacionada à história humana, à capacidade intelectual, à arte. E ela muda, ela evolui. Então, a mente humana hoje, ela não é a mesma coisa que ontem. Porque todas as experiências de todos os humanos que mudam constantemente a nossa cultura,
a arte, a nossa ciência, a filosofia e tal. Tudo isso muda constantemente. E as pessoas os jovens, as crianças, elas vão absorvendo isso conforme o lugar, a época e o desenvolvimento pessoal delas. Então vocês veem que a mente é uma estrutura informacional mutável, que evolui. Eu não diria evolui no sentido de sempre se torna melhor, porque eu não gosto dessa palavra, mas ela muda, com certeza. Então, vou dar um exemplo. Eu nasci, senhores, eu nasci em 82. E quando eu nasci em 82, o mundo, a civilização humana estava de uma determinada forma e tal. E eu, assim como muitos de vocês, da minha geração, um pouco antes ou depois, nós absorvemos isso. Ou seja, a civilização humana no final do século XX. História, desenvolvimento, tudo isso tem a ver com a mente humana. E a mente humana no final do século XX, ela consegue fazer algumas coisas, ela consegue explicar algumas coisas, ela consegue produzir algumas máquinas, ela tem um certo número de linguagens diferentes operando. Então, essa diferença eu acho que é clara, tá ok? Pronto. Esse é o primeiro ponto do vídeo. O segundo ponto, vocês digam se vocês concordam, se eu estou, senhores, errando em algum aspecto, deixando alguma coisa de lado. Segundo ponto é o seguinte: você falou, Hannah Jonas, com relação ao uso de medicamentos e que você é a favor, pelo menos nesse sentido. Você é a favor do uso de medicamentos. Principalmente você vê que pessoas realmente precisam do uso de medicamentos com relação a problemas mentais, entre aspas. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: nenhum medicamento para problemas mentais, nenhum deles cura o paciente. Não existe cura no aspecto mental através de medicamentos. O que nós fazemos é o seguinte: vocês imaginem mais ou menos, senhores, um alcoólatra, e que, senhores, ele bebe, e, senhores, a pessoa, enquanto ele bebe, enquanto ele está bebendo, ele está bem, certo? Mas no momento em que o alcoólatra para de beber, as coisas começam a ficar ruins para ele. Ele precisa daquilo o tempo todo, porque tipo, ele só consegue viver com aquilo, no caso com a droga ou com o álcool. Senhores, o uso de medicamento no aspecto mental é a mesma coisa. Essas pessoas, elas conseguem viver enquanto elas estão drogadas, mas essas drogas, elas não curam. O uso de medicamento para problema mental é a mesma coisa. Eu já acho que eu tinha conversado isso, eu já tinha falado isso aqui algumas vezes com Lua de Sangue. Acho que eu tinha trocado umas mensagens com você, Lua de Sangue, com relação ao uso de medicamentos. E eu disse, o uso de medicamento, aquele paciente, ele simplesmente está encobrindo os problemas dele. E a partir do momento em que ele deixa de tomar a medicação, em pouquíssimo tempo as coisas ruins vão voltar. Se a pessoa é nervosa demais, se não consegue dormir, se é estressada demais, se tem problemas e tal, problemas A ou B. É muito diferente, por exemplo, quando você tinha cura realmente através da psicoanálise. Então, a psicoanálise, senhores, que foi destruída pela indústria farmacêutica, a psicanálise realmente curava as pessoas, porque elas não necessitavam de drogas. Elas poderiam levar anos fazendo psicanálise, mas no momento em que aquele problema fosse curado, ok. É diferente do uso de drogas, é como se fosse algo crônico. E você diz, não, eu tenho pessoas que fez 2, 3, o que for, até 5 anos de análise. Mas se essas pessoas se curaram, eu acho que realmente, senhores, se houve cura. Agora, com relação à medicação para problemas nervosos ou mentais, o que for, não existe cura. O que existe é um encobrimento dos sintomas.
Então, a pessoa que ela tem determinado problema, seja o que for, ela vai exibir determinados sintomas. E a medicação, ela encobre esses sintomas, mas ela não cura. Isso aqui, senhores, eu bato o pé. Problemas mentais jamais serão curados com medicação. Se forem realmente, como eles colocam, problemas mentais, entre aspas. Análise sim, porque para mim, como a mente é uma estrutura informacional, senhores, então você tem que lidar com ela através de informação, que é como a análise faz. Estou, senhores, correto. Outra coisa, talvez vocês não concordem comigo, mas os desenvolvimentos que vinham sendo levados pela análise, senhores, é óbvio que é algo que deveria continuar assim. Ninguém explicou tanto com relação à mente humana como Freud. Ninguém. Nenhum psicólogo. Desculpem aí, olha, eu não estou atacando os psicólogos, até se você é estudante de psicologia. Mas o que eu estou dizendo é que a sua ciência, ela diz ter explicações que na verdade ela não tem. E o pior de tudo, essa ciência, ela faz, senhores, ela possui essas pessoas clinicam, elas fazem, senhores, elas lidam com doentes. Isso é o que me deixa mais, como eles colocam, doentes. E eu fico falando assim, como é possível haver doença do ponto de vista informacional? Eu acredito em problemas nervosos que tenham bases fisiológicas. Isso aí eu concordo plenamente. Mas eu não acredito, senhores, em problemas sem base fisiológica que possam ser resolvidos de alguma forma com drogas. Isso faz sentido para vocês? Então, o sistema nervoso é uma base fisiológica, ok, é material e tal, mas a mente em si não é. E problemas que têm problemas realmente fisiológicos, eles deveriam ser curados. Não é o que ocorre. Mais uma vez, ver essas pessoas como doentes, no sentido de doença física, para mim não faz sentido. Mesmo que fosse algum tipo, senhores, eu não sei como colocar, mas para mim essa expressão doença mental, ela não faz sentido. Porque eu não consigo entender doença sem um aspecto físico. Se o problema é no sistema nervoso, se o problema é na base fisiológica, então não é mental, é físico. Estou errado. Então, senhores, eu faço outro vídeo aí. Desculpem aí as edições. Senhores, que eu fico pensando e tentando pensar e falar ao mesmo tempo, fazendo esses videozinhos sem edição, simplesmente conversando com vocês. O que vocês pensam em relação a isso? Mas isso é o que eu penso. E obviamente posso estar errado e tal. Aliás, eu faço esses vídeos e tal para isso, senhores, para descobrir minhas próprias falácias, onde eu estou errando. Talvez eu esteja deixando algo de fora na minha compreensão e tal. Mas, senhores, com certeza é muito fácil, como eu digo, hoje tudo você tenta resolver com drogas. E pior ainda, cara, com crianças. Você tem psicólogos hoje, então, por exemplo, a mãe vê a criança, a mãe vê um problema, a mãe vê uma matéria na televisão, e aí ela vê e ela diz, meu filho tem esse problema porque eu vi uma matéria na televisão e ele é exatamente assim. Então, às vezes, a criança tem alguma hiperatividade ou o que for na escola, os professores, você já sabe, né? Extremamente estressante o trabalho de professor. Então, você tem salas de aula superlotadas.
eu também não tiro a razão dos professores. Então você tem os professores e os pais, eles automaticamente eles já dizem que aquela criança tem algum tipo de problema mental, entre aspas, cognitivo, senhores, transtorno. Então, o pai já viu a matéria na televisão, leu algum site e tal, viu na internet, aí o professor já diz, já pensa alguma coisa, o coitado do professor, principalmente os que tem que lidar com crianças. Então, tipo, às vezes a criança chega no médico já com a pressão de pais e professores para que alguma droga seja ministrada com relação a um distúrbio mental, entre aspas. E são drogas poderosíssimas. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares para a indústria farmacêutica drogando crianças. E os pais acham maravilhoso, porque tipo, a criança está parada, está quietinha ali, né, baixou o fogo, como a gente diz aqui. Os professores também, né, quanto menos as crianças, os coitados do professor, não vou criticar aqui, cara, mas eu entendo perfeitamente a situação deles, mas para eles também, quanto mais quieta ficar a criança, melhor. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando coleiras químicas, estão colocando, porque nós não temos tempo para lidar com essas pessoas, eu não vou culpar nem os pais nem os professores. Então, muitos transtornos, distúrbios e tal, vem sendo administrado, você coloca crianças como se elas tivessem isso. E a indústria farmacêutica adora. Então, senhores, é bom para todo mundo, não é? Os pais, os professores, a indústria farmacêutica, todo mundo se dá bem, menos a criança. Então, por exemplo, sala de aula para crianças, senhores, deviam ser pouquíssimas crianças e tal, mas você tem muitas. Então, é muito fácil para um professor, é muito fácil para um pai atarefado, principalmente se tem muitos filhos e tal, dizer que seu filho tem algum transtorno, agora que você está adulto e cansado. Então, isso é meu pensamento. Eu já falei aqui sobre isso várias vezes. Isso é o que eu penso. E com relação à análise, à psicanálise, que é a única, para mim é a única possibilidade de cura, senhores, não sei se eu colocaria alguma palavra, mas pelo menos de equilíbrio. Não sei se cura, porque eu disse, eu não entendo isso muito como doença, porque doença para mim tem muito aspecto físico. Mas eu acredito que possa haver desequilíbrio mental de alguma forma, o que não tem nada a ver com doença. E para mim, o desequilíbrio é quando alguma parte da vida da pessoa está sendo afetada. E, senhores, hoje o que se faz é o uso de drogas, mas isso não é cura. Isso não é cura. E outra, senhores, eu acredito muito que muitos desequilíbrios, entre aspas, também eu estou colocando essa palavra aqui, mas pessoas melhoram, pessoas evoluem a partir do momento em que elas conhecem mais sobre si mesmas. Então, muito amadurecimento pessoal seria a solução para esses desequilíbrios. E com relação a crianças, senhores, as crianças elas são hiperativas porque elas nasceram nesse mundo e nessa época. E esse mundo e essa época requer isso delas. Então elas, senhores, isso talvez seja próprio da evolução humana. Talvez se você está com 30 ou 40 anos, talvez quando você era criança, o mundo não exigia tanto, pelo menos essas coisas. Mas essa época em que nós vivemos, exige isso das pessoas. E, senhores, essas crianças elas nascem de acordo com essa época. Com a informação nessa época, a tecnologia, né? Então, para mim não são eles que estão rápidos demais. Para mim, fomos nós adultos que ficamos para trás. Nós é que somos lentos. Vocês conseguem entender? Agora, senhores, você não quer gastar tempo, extremamente, mais uma vez, ter um filho, senhores, é a decisão mais importante da sua vida.
E você tem que existir para aquela pessoa. Ter mais de um filho para mim é algo... Ter 3 filhos, senhores, para mim é praticamente uma loucura. Assim, mas... Então você imagina, senhores, você tem que cuidar de 3 crianças. Se essas crianças são muito ativas, seria maravilhoso, né? De alguma forma puder dar uma droga a uma ou outra e deixar elas ali mais quietas, né? Mais sonolentas. Pensem a respeito. Então, senhores, eu acho que eu já falei besteira demais. Senhores. As palavras de um louco, Dudu Hoffmann, o homem louco da Paraíba. Senhores, eu me despeço. Bob está extremamente excitado com a discussão. Que não é Bob. Senhores, se cuidem.